Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma disputa improvável com carros que geralmente integravam o final do pelotão ali na frente, brigando pela vitória, com uma ótima participação brasileira dentro dessa disputa. O Grande Prêmio da França de 1990. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da França de 1990 era a 7ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 8 de julho de 1990, no circuito de Paul Ricard. A temporada de 1990 tinha iniciado diferente da temporada de 1989, mas com muitas semelhanças ainda. O brasileiro Ayrton Senna e o francês Alain Prost, que tinham sido os protagonistas nas duas temporadas anteriores, na briga pelo título, continuavam com o protagonismo ali no início da temporada de 90, mas agora não eram mais colegas de equipe. O Senna continuava na McLaren, mas o Prost tinha saído da equipe inglesa e ingressado na Ferrari. Tinha levado para a escuderia italiana o número 1 de campeão mundial, pelo título que o Prost tinha conquistado na temporada de 1989. Quando nós chegávamos na 7ª etapa do campeonato mundial, ali de 1990, o Senna liderava a tabela do mundial com 31 pontos conquistados. O Prost vinha na segunda posição com 23 pontos, empatado em número de pontos com o novo companheiro do Senna na McLaren, o austríaco Gerhard Berger, que também tinha conquistado 23 pontos até então. No decorrer das 6 primeiras etapas, o Senna tinha vencido 3 provas contra 2 vitórias do francês Alain Prost. E os dois chegavam na França para fazer mais um duelo pela liderança da tabela do Mundial. E o Prost sabia que uma vitória em casa era essencial para não deixar o Senna disparar na ponta da tabela e entrar a segunda metade do campeonato já com uma larga vantagem. Aí ia ficar difícil do Prost conseguir buscar ele na reta final da temporada. E nos treinos classificatórios nós até tivemos surpresas. As coisas se inverteram dentro das equipes principais ali, dentro da McLaren e da Ferrari. Quem acabou fazendo os melhores tempos e formando a primeira fila do grid de largada foram os segundos pilotos das equipes. O inglês Nigel Mansell, que era companheiro do Prost na Ferrari, ficou com a pole position, com o Gerhard Berger ao seu lado na segunda posição. O Senna ficou em terceiro, com o Alain Prost fechando a segunda fila, ao lado do Senna na 4ª posição. O Nelson Piquet, que fazia ali em 1990 sua primeira temporada correndo pela Benetton, ficou na 5ª fila do grid, alinhando na 9ª posição. E ao lado do Nelson Piquet, nós tínhamos outro brasileiro, o Maurício Gugelmin, que corria pela Leyton House. Tínhamos então a 5ª fila toda brasileira, com Nelson Piquet na 9ª posição e o Maurício Gugelmin em 10º. A Leyton House, a equipe que o Maurício Gugelmin integrava ali em 1990, que era a March dos anos anteriores, anunciava dias antes do Grande Prêmio da França de 1990 a saída do seu projetista aerodinâmico, um tal de Adrian Newey, que vinha sendo duramente criticado ali naquele momento pelos problemas que os modelos CG891 e CG901 da March Leyton House vinham apresentando desde a temporada de 1989. Inclusive, o Gugelmin e o italiano Ivan Capelli, o companheiro do Gugelmin ali dentro da equipe, vinham tendo dificuldades para conseguir classificar os carros para as corridas. Eles iam caindo com frequência nas pré-classificações. No Grande Prêmio do México, a corrida anterior ao Grande Prêmio da França, os 2 carros da Leyton House tinham ficado de fora da corrida. E logo em seguida do anúncio da demissão do Adrian Newey, ali da Leyton House, o Newey já anunciava a sua entrada na equipe Williams, onde ele começaria ali em 1990, no decorrer do ano, a trabalhar no desenvolvimento dos carros que a Williams utilizaria a partir de 1991, que era um tal de FW14, que talvez vocês já tenham ouvido falar por aí. Mas antes de sair da Leyton House, o Newey deixou encaminhado para a nova equipe aerodinâmica um pacote de atualizações para o carro, que após testado no circuito de Silverstone, seria utilizado pela primeira vez ali, em Paul Ricard, com sidepods atualizados, fundo do carro plano, novos extratores. E essa mudança deixou o carro bem promissor para alguns tipos de circuitos. O próprio Ivan Capelli, o companheiro do Gugelmin, disse em entrevista ali no início do final de semana do Grande Prêmio da França que estavam todos muito otimistas com o desempenho que o carro poderia apresentar ali no circuito de Paul Ricard, pois com essa atualização o carro tinha ficado muito bom para circuitos de alta e que tivesse o asfalto com poucas imperfeições. E o próprio Ivan Capelli foi muito bem nos treinos
bem nos classificatórios. Ele conseguiu alinhar o carro na 7ª posição. Para quem não vinha conseguindo se classificar para as corridas, ficava fora do grid de largada, era uma evolução extraordinária. O Capelli alinhando em 7º e o Gugelmin alinhando em 10º. Mas era difícil de imaginar que o Gugelmin ou o Capelli conseguissem grandes feitos no decorrer da prova. Por mais que estivessem com um carro atualizado e que a configuração do circuito ajudasse ao carro render mais, ninguém apostava que eles andariam normalmente disputando posição com Ferrari, com McLaren, com Williams e com Benetton, que eram as equipes que integravam a parte da frente do pelotão, geralmente em todas as provas. E é dessa forma que nós temos a largada para as 80 voltas do Grande Prêmio da França de 1990. O Mansell e o Berger largam bem e mantêm as posições logo após a largada. O inglês em primeiro e o austríaco em segundo. O Senna também se manteve na posição de largada, se manteve ali em terceiro. E o Prost perdeu posições ali no meio do bolo e caiu para a 6ª posição. E já na primeira passagem pela linha de chegada, nós tínhamos um novo líder. O Berger passou pelo Mansell e liderava o Grande Prêmio da França. Logo na sequência, no decorrer da segunda volta, o Senna faz a ultrapassagem em cima do Mansell, na freada no final da reta Mistral de Paul Ricard. E aí nós tínhamos as duas McLarens nas duas primeiras posições, com Berger em primeiro e Senna em segundo. O Piquet nesse momento era o 8º colocado e o Maurício Gugelmin continuava ali em 10º, na posição que ele tinha largado. Com 5 voltas de prova, nós tínhamos o Berger em primeiro, com o Senna em segundo, o Mansell em terceiro, o italiano Alessandro Nannini, da Benetton, companheiro do Piquet, era o 4º colocado, o outro italiano, o Riccardo Patrese, da Williams, era o 5º, e o Alain Prost ficava na 6ª posição. O Berger ia conseguindo abrir um pouco ali na ponta da corrida, ia conseguindo se distanciar do Senna, enquanto o brasileiro estava numa briga ali com o Mansell e com o Nannini, os três ali se atacando e se defendendo para tentar evoluir na corrida. E o Patrese e o Prost ficavam um pouco mais atrás, observando essa briga dos três ali à distância. Na 7ª posição vinha o Ivan Capelli com a Leyton House e logo atrás dele o Nelson Piquet em 8º. O Gugelmin nesse momento ali na 5ª volta era o 11º colocado. As coisas se mantiveram assim por umas quantas voltas, até que passando da volta 10, a emoção da corrida fica por conta de uma forte briga pela 5ª posição entre o Alain Prost e o Riccardo Patrese, com várias investidas do francês para cima do italiano, mas até então sem troca de posições. Na 18ª volta da corrida, o Mansell dá uma saída de lado espetacular na freada da reta dos boxes de Paul Ricard. Por pouco ele não perde a posição para o Alessandro Nannini, mas já deu uma emoção para a corrida, ali com aquelas manobras de segurar o carro na pista que só o Mansell conseguia fazer. Chegando na volta 20, o Piquet para fazer uma troca de pneus. E aí o Piquet acaba perdendo várias posições, ele retorna para a pista lá na 15ª posição. Passando da volta 25, os 6 primeiros colocados da corrida seguiam muito próximos na pista, com muitos ataques ali entre os 6 primeiros para tentar ganhar posições, mas sem alterações. Na realidade, os 7 primeiros, porque o Capelli também já tinha chegado ali nesse bolo da frente. O Capelli já estava colado na traseira da Ferrari do Prost. E aí, pouco antes da volta 30, o Prost para fazer uma troca de pneus. Nesse mesmo momento, o Senna consegue fazer a ultrapassagem em cima do Berger. E aí o brasileiro assumia a liderança do Grande Prêmio da França. E logo em seguida, que o Berger perde a posição para o Senna, ele e o Nannini entram juntos nos boxes para fazer a troca de pneus. 2 voltas depois, para o Senna também, para fazer a sua troca. E aí os mecânicos têm um problema para conseguir fazer a troca do pneu traseiro esquerdo da McLaren do Senna. Eles já tinham sofrido problemas com o Berger antes, que já tinha feito uma parada ruim e tinha perdido posições por conta da parada. E com o Senna foi ainda pior. O Senna levou mais de 16 segundos parado ali para conseguir fazer a troca dos pneus. Parecia ficar prejudicada a corrida do Senna a partir desse momento. Uma volta depois, para o inglês Nigel Mansell para fazer a troca de pneus na sua Ferrari. O Mansell que era o líder da corrida. A partir daí, após as 30 voltas de corrida, com boa parte dos carros ali da frente já tendo feito as trocas de pneus, nós tínhamos o Patrese na liderança com a Williams, ainda não tinha trocado pneus, o Ivan Capelli com a Leyton House em segundo, também sem fazer troca, e o Maurício Gugelmin era o 3º colocado, com o Prost na 4ª posição. O Gugelmin, lógico, também não tinha trocado pneus ainda. O Nannini era o 5º, o Mansell o 6º colocado, o Senna o 7º e o Piquet em 8º.
esses todos já tendo feito as trocas. Na volta 32, o Ivan Capelli, com a sua Leyton House, vai para cima do Riccardo Patrese de Williams, faz a ultrapassagem e assume a liderança do Grande Prêmio da França de 1990. O Ivan Capelli, com a Leyton House, que não tinha conseguido classificar na corrida anterior, no Grande Prêmio do México. Logo em seguida, o Patrese para fazer a sua troca de pneus. E aí nós tínhamos Ivan Capelli na liderança e Maurício Gugelmin na segunda posição. As duas Leyton House ponteando o Grande Prêmio da França. E isso era pouco antes da metade da prova. E aí todo mundo pensou, isso vai durar poucas voltas. Daqui a pouco eles vão ter que parar para fazer troca de pneus, ou então os carros de trás que já trocaram vão chegar e passar. Só que não foi bem assim. A partir daí nós tivemos várias voltas de uma briga espetacular pela segunda posição da corrida, entre o brasileiro Maurício Gugelmin, que defendia sua posição, e o francês Alain Prost, atacando o Gugelmin de tudo que era jeito com a sua Ferrari. Eram muitos ataques do francês para cima do Gugelmin, que ia se defendendo de forma perfeita na pista, com um carro muito inferior ao carro do Prost e com os pneus que ele tinha largado, sendo que o Prost já tinha feito troca de pneus. Chegando na volta 45, o Capelli era o líder, com o Maurício Gugelmin em segundo, o Prost em terceiro, o Nannini em quarto, o Mansell em quinto, o Senna em sexto e o Piquet na sétima posição. E aí, passando da volta 50, após mais de 16 voltas de briga na pista entre o Prost e o Gugelmin pela segunda posição, enfim o francês consegue fazer a ultrapassagem em cima do brasileiro e assume a segunda posição da corrida. O Maurício Gugelmin a partir dali fica em terceiro. E o Prost já ia andando demais, ia fazendo volta mais rápida em cima de volta mais rápida e parte para cima do Ivan Capelli para buscar a liderança da corrida. Chegando na volta 60, o Senna faz a ultrapassagem em cima do Mansell e assume a quinta posição. E nesse mesmo momento, o Maurício Gugelmin abandona o Grande Prêmio da França de 1990. O carro da Leyton House acabou apresentando problemas e ele precisou abandonar a corrida. Era fim de prova para o brasileiro quando ele ocupava a terceira posição, após um trabalho excepcional que ele fez no decorrer de toda a sua participação no Grande Prêmio da França. E aí na volta 60 nós tínhamos o Capelli na liderança, com o Prost em segundo, o Nannini em terceiro, o Senna na quarta posição, o Mansell em quinto e o Piquet em sexto. Poucas voltas depois, o Mansell precisa fazer uma segunda parada para troca de pneus. E aí o Piquet sobe para a quinta posição. Enquanto isso, o Prost já tinha encostado no Capelli e ia colocando pressão em cima do italiano para tentar tomar a liderança da corrida. E o Senna também começava a se aproximar do Nannini, na briga pela terceira posição. Faltando 10 voltas para a corrida terminar, o Prost seguia tentando tomar a primeira posição do Capelli e nada de conseguir superar o italiano, que seguia em um ritmo muito bom na pista com a sua Leyton House, sem fazer troca de pneus, o que era inimaginável antes da corrida iniciar. Todo mundo imaginava que a maioria dos carros faria 2 trocas, mas pelo menos uma era obrigatório. Os pneus não aguentariam até o final da corrida. E o Capelli se mantinha ali, firme e com um ótimo ritmo. E os dois fazem um final de corrida com uma disputa pela liderança boa demais, com belos ataques do francês para cima do italiano e boas defesas do Capelli para segurar a ponta da corrida. Faltando menos de 5 voltas para a corrida terminar, o Alessandro Nannini abandona a prova com problemas na sua Benetton. E aí o Senna sobe para a terceira posição e o Piquet sobe para a quarta. Logo em seguida, faltando pouco mais de 2 voltas para a corrida terminar, o Prost passa pelo Capelli e assume a liderança. E aí o francês assume a ponta para não perder mais, até fechar as 80 voltas do Grande Prêmio da França de 1990, conquistando mais uma vitória em casa, mais uma vitória em grandes prêmios da França, e a terceira consecutiva. Ele já tinha vencido em 88, 89 e agora vencia em 90 também. O Ivan Capelli cruzou a linha de chegada na segunda posição, o que foi um resultado extraordinário, mas ficou com aquele gostinho de derrota, pois a vitória ficou muito perto. E o brasileiro Ayrton Senna fechou o pódio em terceiro, com o Nelson Piquet cruzando a linha de chegada em uma boa quarta posição com a sua Benetton. O Gugelmin, infelizmente, não terminou a corrida, mas para muitos essa foi a melhor performance do brasileiro em sua passagem pela Fórmula 1. Melhor até do que o pódio que ele tinha feito no Grande Prêmio do Brasil de 1989. Com certeza essa performance do Gugelmin ficou marcada na história da Fórmula 1, principalmente para nós brasileiros que acompanhávamos ali naquela época. Para o Prost,
Essa era a sua 42ª vitória da carreira e a 100ª vitória da equipe Ferrari em sua história na Fórmula 1, uma marca importante para a equipe italiana ali no Grande Prêmio da França de 1990. O Senna, com esse terceiro lugar na prova, mantinha a primeira posição na tabela do Mundial, 3 pontos na frente do francês, deixando a disputa pela liderança extremamente apertada a partir dali, o que renderia ainda alguns duelos insanos entre os dois rivais pelo título mundial de 1990. Mas aí são assuntos para outros episódios aqui do canal. Siga conduzindo a sua história. Em algum momento você vai passar pro percurso.